Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a presença do nosso Deus, de uma forma magnífica, encha a tua casa, a tua vida, com grande paz. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Sou o pastor Jefferson Roque. Nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar início no capítulo 10. No capítulo anterior, nós vimos que Pedro, ele é chamado para ir socorrer algumas irmãs, devido uma delas ter falecido. Essa mulher, ela ficou enferma e morreu de forma que elas não sabiam explicar. A morte, às vezes, ela chega assim, sem explicação, não é verdade, amados? É um momento muito triste, chega a ser desesperador a cena, né, de quem ama, vivenciar uma pessoa morrer, né? E aqui nos fala que essa Dorcas, ela era uma serva de Deus, uma serva do Senhor, que fazia muitas caridades, ela abençoava muitas pessoas carentes e morreu. E o nosso Senhor, ele derramou sobre a vida do apóstolo Pedro uma graça magnífica. E Pedro, chegando até lá, aonde ela estava, ele dobrou os seus joelhos, orando, clamando, se direcionou a Dorcas, e a palavra do Senhor nos fala que ela abriu os olhos e ela, vendo Pedro, se assentou. Que honra, né, amados? Que glória magnífica. Aleluia. A morte sair da vida, do corpo daquela pessoa, e de uma maneira como se a pessoa só estivesse dormindo, né? Que glória, viu? Que honra, que história magnífica. Agora nós vamos entrar então no capítulo 10, em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque, eu sou aqui de Raposos, Minas Gerais, e com grande alegria eu agradeço a presença dos irmãos. Se inscreva no canal, acione aí o sininho para você ser notificado em tudo que ocorrer em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos dar início, aleluias. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aleluia. Então, aqui já nos apresenta esse irmão, esse varão, Cornélio, centurião, um homem de status, né? Alguma pessoa notória naquela região, chamada Cesareia. E este homem, ele era um homem bondoso, ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, conforme está escrito aqui, e juntamente com a sua casa era uma família que respeitava as outras pessoas e amava ao Senhor. Isso é muito importante para nossas vidas, não é verdade, irmãos? Para que o poder de Deus venha sobre nós, a graça do Senhor venha sobre nós, é que não só a gente, mas a casa, os familiares também venham estar trabalhando, orando e tendo um amor puro e sincero com os demais necessitados, né? Nós sabemos que tudo isso também é individual, não é pelo fato que talvez você sirva a Deus, os seus familiares irá servir, né? Mas nós não podemos deixar de orar,
para que eles venham conhecer esse amor do Senhor. Não é verdade? Em nome de Jesus. Então aqui dá início a uma história muito linda. Essa família vai experimentar algo maravilhoso. Aleluias. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha bem então. Um anjo aparece para o irmão olha para ele e fala: Olha, Cornélio. Você observa, irmãos, que no mundo espiritual, na região celestial, nós somos vistos e eles sabem o nosso nome. Eles conhecem quem somos nós. Então as suas orações e petições subiu para diante de Deus. Aleluia. Né? As nossas obras, elas sobem para o Senhor, na presença do Senhor. Então Cornélio orava em favor das pessoas. A necessidade da igreja está orando uns pelos outros. Né? Não podemos achar que não surte efeito. Né? Então você ora em nome de Jesus, acredite que a sua oração, ore com sinceridade, conversa com sinceridade para o Senhor, fala tudo o que você está precisando e que as outras pessoas também estão precisando. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, e tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Que visão poderosa, não é? O servo de Deus, ele recebe revelações magníficas, né? Agora, Cornélio recebe este pedido, né? O anjo fala: leva homens, envia homens até Jope e manda trazer o Pedro, né? E assim irá acontecer uma grande transformação na vida deste homem, Cornélio, e na vida da sua família, porque vocês até então viram que eles eram amados. O Senhor amava o Cornélio e a sua família, mas necessitava de algo mais. Amém, queridos? E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhes preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigindo uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa algum comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu isto comum, o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que havia visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando-lhe pela casa de Simão. E chamando, perguntaram
se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões lhe buscam. Levanta-te, pois, e desce, pois, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que lhe chamasse à sua casa e ouviste as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os receberam em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Aleluia! Olha, amados e queridos irmãos, Pedro ouve aqueles irmãos, o chamado de Cornélio, mas o interessante desse trecho, dessa palavra, é quando ele sobe ao terraço e ele tem a visão a respeito dos animais, quadrúpedes e répteis e aves, de tudo quanto espécie que se apresenta diante dele, e Deus, o próprio Deus fala: mata e come. E Pedro, ele replica dizendo: de forma alguma, eu nunca coloquei algo imundo em minha boca. E Deus fala: Pedro, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Isto é uma revelação, amados, para que o Senhor mostre para cada um de nós que tudo aquilo que for apresentado a Deus, santificado a Deus, é purificado, tá? Então eles não poderiam comer certos alimentos, eles não poderiam tocar em certos alimentos. Então o Senhor mostrou ali a Pedro que ele santifica e ele criou todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas e todas as coisas são santificadas por meio do Senhor, por meio do nome de Jesus. Correto? E aqui há um simbolismo também, uma meditação para a igreja a respeito dos gentios, porque os judeus, como eles achavam ou pensavam até então que eles eram os únicos que poderiam receber o Espírito, ou ministrar a palavra, ou conduzir a igreja, aqui o Senhor nos mostra que a quem Deus santifica, esta pessoa ela também tem agora o direito da salvação, da ministração, de receber o Espírito Santo. Então Deus estava mostrando acerca lá do Cornélio, aonde ele teria que ir para fazer a missão, a continuidade dos trabalhos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que é salvar, transformar, libertar, não é verdade? E batizar as pessoas com o Espírito Santo. Graças a Deus. História magnífica. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava lhe esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos, mas íntimos. Você vê que a pessoa, quando ela tem um amor e um temor a Deus, ela reúne as outras pessoas, ela chama os parentes, ela chama os amigos, né? No caso dele que ele chamou os mais íntimos, porque ele iria receber o apóstolo Pedro, por meio da visão que até então ele tinha recebido, né? Tido, quando o anjo fala, vai chamar Pedro. Então aquele se tornou um grande evento para aquela casa, para aquela família. Aleluia. E uma grande honra, né? E digo evento não porque estava chegando ali uma celebridade, um artista. Não, é porque era um servo de Deus. Aleluia. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Aqui, olha, uma cena muito forte, muito séria, né? Que este irmão simples chega, vai correndo ao encontro de Pedro, ele se dobra, ele se ajoelha aos pés de Pedro, e a palavra que está aqui nos fala, e o adorou. Olha, irmãos, a seriedade que as pessoas não entenderem ou não quererem compreender a palavra do Senhor.
né? O homem o adorou. Cornélio adorou a Pedro, porque Pedro, como a história fala, a sombra de Pedro curava, expulsava demônio. Pedro orava, as pessoas eram ressuscitadas. Mas era Pedro? Ou era o amor de Pedro para com Deus e o Senhor, ele dava essa graça, essa glória, essa honra a Pedro de fazer esses milagres e prodígios? Nós não podemos misturar essas coisas, nós temos que separar o poder de Deus, o amor de Deus, a cura, a graça, a salvação que vem da parte de Deus. Nós temos que separar isso dos homens. Todos nós, como homens, nós iremos um dia o quê? Morrer. Mas nós iremos morrer, mas seremos salvos por meio de quem? De Jesus. Um homem não vai salvar um outro homem. Não é verdade? Então Cornélio aqui adorou a Pedro, mas a história nos dá uma revelação, amém? Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto-lhe, pois, por que razão mandaste-me me chamar? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse-lhe: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus lhe é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse-lhe: reconheço a verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Olha bem que maravilha esse diálogo entre um homem que estava distante do outro, e Deus a revelou a Pedro, e Deus a revelou a Cornélio. Os dois estavam longe uns dos outros fisicamente, geograficamente, mas o Espírito de Deus, a honra, o poder de Deus, a glória de Deus estava envolvido com os dois, né? E agora Pedro fala: agora vejo que Deus não faz separação, não faz acepção de pessoas, não é? Então não há grego, não há judeu, não há persa, não há brasileiro, não há inglês, não há italiano, não há alemão, né? E assim por diante. Não há nenhum povo que possa dizer que é melhor ou maior do que o outro, devido a uma coisa ou devido a outra coisa, porque Deus nos vê de igual modo. Todos nós somos iguais perante a Deus. Aleluia. Mas que lhe é agradável aquele que a qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, venho por toda a Judéia, começando pela Galileia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Olha que explanação da palavra do Senhor, meu querido, minha querida, para você ser liberta, você ser liberto, que é somente Jesus que transforma a vida do homem. Todo texto bíblico, todo
o contexto da palavra nos mostra aqui, nos fala que Deus ele enviou o seu Filho para que as pessoas o recebam. Receber a quem? Jesus Cristo. Para recebermos o batismo no Espírito Santo. Cumprir a palavra de Deus, sermos batizados pelas águas para morrermos para o mundo e receber a virtude do Senhor, do nosso Deus, do Todo-Poderoso. E nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez, tanto na terra da Judéia, quanto em Jerusalém, a qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes coordenara. Aleluia. Então aqui está sendo uma pregação, a ministração para aquele povo que estava reunido na casa de Cornélio, para que eles entendessem e compreendessem quem Pedro servisse. Pedro está dizendo, olha, eu sirvo a esse Senhor, eu sirvo a esse homem, eu sirvo a este Deus, a Jesus Cristo. Então ele está contando aqui os milagres, está contando a palavra, está contando como ele foi crucificado, para que as pessoas elas aceitassem o batismo, não só por agradar aos homens, mas por receber ou para receber a Jesus Cristo como Filho de Deus. É assim que a pessoa ela vai ser salva, quando ela recebe Jesus Cristo e confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. A nós que comemos e bebemos juntamente com eles, e depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunha todos os profetas, e todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você vê que todos os profetas testificaram e falaram dele, e todos que crerem nele serão salvos por meio do seu nome. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha aqui, o Senhor, nosso Deus, ele nem esperou, né, que as pessoas ali fossem batizadas nas águas. Mas eles amavam tanto o Senhor, estavam tanto atentos ao que Pedro dizia, que enquanto Pedro estava pregando, ministrando, o interesse, as pessoas estavam tão envolvidas. Sabe quando você está envolvido com algo, quando você está amando ouvir alguma coisa, a sua atenção fica totalmente voltada àquele assunto? Essas pessoas estavam assim e muito mais, porque o Espírito Santo, segundo aqui a palavra do Senhor, ele caiu sobre eles, quer dizer, veio como um peso de glória sobre a vida deles, sobre todos. Aleluia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha bem para você ver, não é para exclusividade de A ou de B. Eles ficaram maravilhados em ver que os gentios ali também foram batizados com o Espírito Santo. Irmão, irmã, serva do Senhor, você que está ouvindo essa palavra, que ainda não tomou essa decisão, você que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, abandone as práticas mundanas, abandone os seus vícios, abandone as mentiras, abandone as calúnias, as más falações, as más companhias, e sirva a Deus, e o Espírito Santo virá sobre você. É a promessa do Senhor, está escrito aqui. Vem também sobre todos, até os gentios, desde que você creia. Se você crer, você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias, glória a Deus. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu-lhe Pedro:
pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, e também receberam o dom nosso do Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Aleluias! Graças ao nosso Senhor, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, aqui, não que houve uma inversão de tempo, ou que o Senhor antecipou algo. Não, aqui nos mostra que quem de fato está buscando a Deus, ama a Deus, o Espírito Santo ele vem porque ele se alegra. O Espírito Santo ele quer habitar em alguém com o coração limpo. O Espírito Santo quer que você limpe o seu coração. O Espírito de Deus ele quer que você abandone tudo isso que está te prejudicando, e você sabe aquilo que te prejudica, meu querido. Meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, você sabe tudo aquilo que está te prejudicando. Deus quer lhe salvar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você receba-o como Senhor e Salvador, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, este é o enviado de Deus. Não, você não vai ser batizado em nome de João, nem no nome de Pedro, nem no nome de Paulo, tampouco no nome de Jefferson. Você vai ser batizado em nome do Senhor Jesus, por ordem do Senhor Jesus, por mandamento do Senhor Jesus, pelo amor do Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Aleluia! Nós finalizamos mais esse trecho do capítulo 10. Se inscreva no canal, fale para as pessoas que há um canal que fale de Jesus, que fala do amor de Deus. Amém? Acione o sininho, faça os comentários, dá um like, como as pessoas gostam de dizer, né? Diga um gostei em nome de Jesus, para que nosso trabalho seja fortalecido.